Bom, a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan, na Jovem Pan News, né? Todo sábado às 14h e a partir de terças-feiras em toda a rede de rádio Jovem Pan e ao mesmo tempo também no Panflix, nas redes sociais, no canal do YouTube da Jovem Pan News, enfim, com essa abrangência que hoje o Grupo Jovem Pan tem e segue crescendo. Muito bem, o nosso convidado hoje me entusiasma muito. Esse convidado é o Thiago Carvalho. Ele é um novo empreendedor e particularmente eu sou muito atento a novos empreendedores. Eu sempre digo aqui, você que me acompanha sabe, que empreender no Brasil, se por um lado é um desafio, por outro apresenta imensas oportunidades, porque ainda há muito que ser feito aqui no nosso país. E no final do dia, independente de qualquer posição política, a verdade qual é? Que o empresariado, que os empreendedores é que vão fazer a imensa diferença para que esse país cresça e esse país vai crescer sim. Muito bem, Thiago, muito prazer e um grande privilégio te receber aqui no nosso Liderança e Inovação. Obrigado, Calen. O prazer e o privilégio são meus. Legal. Você, enfim, claro, que não conhece, o Thiago, ele é fundador e CEO da Dentz, né? E aí, antes de mais nada, Thiago, antes de você começar a falar da Dentz, que é uma iniciativa que particularmente eu fiquei muito encantado, eu diria, né? Até porque é uma coisa muito inovadora. Mas antes de você falar dela, aqui no programa a gente tem por hábito procurar dividir boas práticas, inspirar a quem nos assiste, empresários, universitários, enfim, executivos. Então eu queria, normalmente a gente faz assim, que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você é formado em marketing, eu sei que você empreende desde a adolescência, o que eu adoro, eu também sou um pouco assim, fui assim e sigo sendo, mas conta pra gente até o momento que você decide, né, lançar a Dentz, conta pra nós a tua trajetória. Legal, obrigado. Então eu costumo dizer que eu fui tenho sido uma pessoa muito abençoada com as oportunidades que a vida nos traz, mesmo que às vezes elas iniciem-se como desafios, né? Então logo eu tenho meus pais estudaram e se sacrificaram bastante para aqui em São Paulo construir a nossa família e nos dar algumas oportunidades de ensino. Então logo na minha adolescência eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, aprender inglês lá. Ah, que bom. Foi Intercâmbio. Foi um intercâmbio, foi um desafio grande, porque é um novo país, nova cultura, novo idioma. E depois também eu estudei espanhol na Argentina. E essas duas experiências me deram uma oportunidade de enxergar um pouco as outras culturas e como o povo na América Latina e também nos Estados Unidos vive e como é a cultura deles. É muito rico, né? Conhecer outras culturas. Sim. A turma aqui sabe, quem nos acompanha no Liderança e Inovação sabe, eu sou filho de piloto. Olha, para comandante de companhia aérea. Então eu tive a oportunidade de viajar muito. É uma experiência riquíssima, sem dúvida. E aí quando eu volto dessas experiências e começo a fazer faculdade, eu comecei fazendo direito, depois eu fui para marketing e me formei em marketing. Ah, tá bom. Eu começo a trabalhar no programa de trainees do WTC, World Trade Center, aqui em São Paulo. Eu tinha tido algumas experiências já empreendendo e vendendo algumas coisas por conta desse desejo de vender, de começar a trabalhar, de me provar muito cedo, de começar a experimentar as experiências profissionais. E esse programa de trainees do WTC é um programa muito bacana, porque ele foi inspirado no programa do WTC de Nova York, que inclusive serviu depois como inspiração para o programa Aprendiz, onde tem um grupo de 20, 25 jovens que estão na faculdade e que tem que, durante 6 meses, fazer parte de uma competição de vendas. E a cada mês aqueles que estão nos últimos lugares vão sendo desligados. Então é bem competitivo. É um reality show sem televisão, sem a televisão. Vera, de verdade. Exatamente. Né? E aí eu tive a oportunidade de, com 17 anos, começar a trabalhar no WTC. Não sabia muita coisa ainda, mas foi uma grande escola. Uma escola de vendas, uma escola de relacionamento, de networking, de trabalho em equipe. E para entrar no mercado com um pouco mais de dinâmica ali, de vendas e estudando de noite. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse período e no final desse programa eu fui o campeão, fui vencedor dessa campanha e aí fui promovido para liderar o próximo time de trainees que ia começar. Então tive a primeira oportunidade de ter uma liderança. Só um detalhe que eu gosto sempre de pontuar, se você me permite a interrupção. Thiago, foi campeão e liderou porque trabalhou para isso, se focou, provavelmente se planejou para isso, que no final do dia, esse é o caminho, não tem mágica, né? Não é que você foi, né, campeão à toa, você foi campeão porque você desejou ser, se planejou e trabalhou para isso. Né? Calen, eu falo isso com humildade, tá? Não tô dizendo isso. Mas eu tô aqui para inspirar quem nos assiste. E eu falo isso porque eu era o mais novo da turma e logo no primeiro mês eu fiquei ali nos últimos lugares, eu tava arriscado de sair. E eu percebi que eu precisava dar 200%. Porque eu não tinha carro, eu não tinha muitos contatos, eu precisava fazer um esforço muito maior para conseguir superar
e talvez ser o campeão de vendas. Mas eu sempre acreditei que era possível, se eu desse o meu verdadeiro melhor. Então, consegui isso e aí abriram-se portas profissionais, eu comecei a liderar uma equipe e foi um período de aprendizado muito legal. Logo depois disso, eu fui ser um missionário. Então, eu sou membro de uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e a gente tem um programa de missão durante 2 anos, por período integral. Então, eu larguei os estudos, larguei o trabalho e fui por 2 anos para o Ceará, para o Nordeste do Brasil, para ser missionário lá. Espetacular. E foi a melhor experiência que eu já tive até hoje, porque você fica 2 anos imerso com a oportunidade de trabalhar com pessoas, missionários de outros países, de vários lugares do Brasil, e de trabalhar no interior, nas cidades mais longínquas do Nordeste, até as periferias e os bairros nobres de Fortaleza, por exemplo. E isso pôde ajudar a ter uma visão de como a vida das pessoas é e como o nosso país tem... O Brasil de verdade, mas ao mesmo tempo oportunidades que o país oferece. Exatamente, os desafios que as pessoas enfrentam, mas as grandes oportunidades que a gente tem aqui. Quando eu volto da missão, eu volto para o WTC, cumpro mais uma missão lá e desenvolvendo um trabalho já com uma equipe maior e com desafios maiores. E depois, ao longo desses anos, eu fui tendo a oportunidade de trabalhar em consultorias dentro do mercado e desenvolver outros aspectos da vida profissional que não só as vendas, que era o meu... Até então, a minha carreira, o meu foco era esse. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com marketing, com RH, com gestão, com turnaround de empresas. E em 2015, quando eu fiz 25 anos, eu assumi uma posição de gestão na Euromonitor. A Euromonitor, você deve conhecer, é uma empresa de consultoria global que trabalha com dados, trabalha em todas as indústrias relevantes do mercado. E ao longo desses anos, isso me permitiu ter uma visibilidade de oportunidades. Meu sonho desde lá de trás era empreender. Eu sempre admirei muito os empreendedores, as histórias de quem constrói alguma coisa do zero, ou de quem tem coragem de empreender, ainda mais no Brasil, que como você falou no começo, é bastante desafiador, mas é aquilo. Tem muitas oportunidades para quem decidir entrar nesse mar bravio. Sem dúvida. E aí eu fiz isso, eu assumi essa posição na Euromonitor, foi uma grande oportunidade de enxergar o mercado por várias indústrias. Claro. Então você estava de manhã numa reunião falando de sabão em pó, e no final do dia falando de sorvete. Você sabe que eu vivo um pouco isso aqui no nosso Liderança e Inovação, não faz sentido no conjunto das minhas, enfim, das empresas das quais eu sou acionista, que eu sou sócio, mas aqui eu vivo um pouco isso, né? Porque a cada boa conversa como essa, você se alimenta, né? Você aprende muita coisa, né? Foi exatamente isso. Então, você procurar entender e se alimentar disso tudo, né? Exatamente. A experiência de você poder ajudar e prestar consultoria ou trabalhar com dados, inteligência em mercados diferentes, te dá uma visão mais holística, mais completa do mercado, né? E eu estava muito atento aos mercados que estavam crescendo e se desenvolvendo. E o sonho que lá atrás era de empreender, quando eu estava na missão, começou a se direcionar mais para a área social, saúde e educação. Esses eram 2 segmentos que eu queria muito explorar, porque eu acho que tem uma carência gigantesca no Brasil, nos 2 setores, mas também várias oportunidades. E aí foi quando eu comecei a conhecer o mercado de odontologia e perceber nele os desafios, as carências que possuíam as clínicas e os planos odontológicos, né? E as oportunidades de fazer a diferença nesse mercado. Mas antes, vamos lá. Tá. Porque eu quero fazer uma pergunta aqui, eu quero te fazer uma provocação importante. Antes de você começar a contar, então, a história da Dentsu, enfim, hoje, um negócio que está crescendo e crescendo a taxas importantes, né? Mas você que vai contar aqui no nosso Liderança e Inovação. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta, uma boa provocação. Qual é o impacto, Thiago, de um belo sorriso na vida de uma pessoa? Olha, eu não sou dentista. Até eu entrar no mercado de odontologia, eu não fazia ideia da importância de um sorriso saudável, bonito, alinhado na vida de uma pessoa. Tanto na parte da autoestima, a pessoa faz um tratamento com a gente na Dentsu, Carlinhos, e ela sai transformada. A pessoa passa a perder peso, às vezes a mudar a forma como ela se veste, porque ela passa a se enxergar de outra forma. Então a parte estética, ela faz uma diferença enorme para a pessoa, como ela se relaciona no trabalho, como ela se relaciona na vida pessoal e também na parte funcional. A gente às vezes não sabe, mas uma grande parcela da população brasileira não tem boa parte dos seus dentes. E isso faz com que elas não consigam comer uma série de alimentos, carnes, e outros tipos de um Brasil profundo que a gente pouco conhece. E essa transformação que a gente chama de reabilitação oral, ela permite com que a pessoa se insira novamente olha o impacto na vida social com normalidade, ela consegue se alimentar. E isso eu não estou falando só das camadas mais pobres da população. Muita gente na classe média e em outros tem essa mesma dificuldade, porque ao longo dos anos não foi se cuidando, priorizou os filhos, priorizou a carreira profissional, outras coisas,
e acabou não cuidando do seu sorriso, da sua saúde bucal. E é curioso, né? Porque de um lado você tem essa coisa mais funcional, mas a coisa da autoestima é fundamental para a vida de qualquer pessoa. No relacionamento amoroso, no relacionamento profissional, no relacionamento com amigos. A autoestima é vital para a vida de uma pessoa, né, Thiago? E trata-se de autoestima, né? Sem dúvida. E esse é o grande prazer de trabalhar nesse negócio, porque a gente está, lógico, tocando uma empresa, um negócio, claro, mas transformando a vida das pessoas, seja por essa parte mais funcional, seja pela autoestima, que muda a forma como a pessoa lida com a vida. Então vamos lá, vou conectar com a criação da Dentsu. E é isso então que faz com que você se motive a criar a companhia. Conta um pouquinho como é que foi essa gênese e quando a Dentsu surge. Legal. Então eu estava muito desejoso de encontrar uma forma de ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas e criar um negócio em torno disso. E quando eu me deparei com a odontologia, eu vi alguns gaps, algumas dificuldades que o mercado tinha, principalmente de levar qualidade lá na ponta para as pessoas, com acessibilidade, com uma forma que elas pudessem pagar e ao mesmo tempo transformando as suas vidas e gerando retorno, lógico, para os investidores. Porque é um empreendimento, evidente. Sim. Lógico. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu, quando eu comecei a entender odontologia, eu vi, dá para a gente fazer um negócio que tem rentabilidade, que tem escalabilidade, que vai crescer, mas que também vai mudar a vida das pessoas. Então hoje na nossa empresa, a gente tem mais de 300 colaboradores, a gente fala isso rotineiramente, né? Nós estamos transformando a vida das pessoas e transformando as nossas. Então une essas duas coisas. E aí começou tudo com o desejo de encontrar um mercado dentro de saúde. E para ser bastante sincero, odontologia não era a minha primeira opção. Porém, quando eu comecei a entender esse mercado de saúde e ver os segmentos diferentes que você tem, a odontologia começou a me chamar a atenção exatamente por isso. As carências que existiam de atendimento de qualidade, com tecnologia, acessibilidade. O número de brasileiros que vai ao dentista todos os anos e que se trata ainda é muito pequeno, apesar de estar crescendo exponencialmente já há alguns anos, tem muito espaço para crescer e tem muitos players no mercado, mas ainda existe uma grande oportunidade de invadir esse Brasil com clínicas. Me dá a oportunidade só de fazer uma observação, claro, por favor, Thiago, mais uma. Você que está nos assistindo, empreender significa muita paixão, significa correr risco, mas empreender também significa entender o mercado, compreender. Eu sempre uso essa expressão, mas quero reiterar. Empreender significa também ter visão esférica, entender de muitos ângulos, né, oportunidades que eventualmente você pode identificar. O nosso Thiago nem imaginava que a odontologia seria um caminho. Entendeu o mercado, mergulhou, estudou e tá aí o resultado. Por favor, perdão pela interrupção. Não, perfeito. E inclusive, estudar o mercado e pesquisar é super importante para o empreendedor saber, claro, qual vai ser o nível de dificuldade que ele vai ter e quais são as oportunidades que ele realmente pode explorar. Conhecer o consumidor, conhecer a dinâmica da concorrência, no nosso caso, entender até a opinião do dentista, como o próprio cirurgião dentista se via no mercado. Então eu fiz um estudo bem profundo. Aliás, eu estava numa empresa de pesquisa, na Euromonitor, e eu aprendi ali a analisar os mercados com muito cuidado. A gente estava fazendo isso para as grandes empresas, de vários segmentos da indústria, beleza, cuidados pessoais, enfim, alimentação. E eu falei, bom, eu não vou deixar de fazer isso no meu negócio. Quando eu for fundar a minha empresa, eu preciso estudar o mercado. E isso foi muito importante. E aí, à medida que eu estudava, eu percebia a grande oportunidade que existia de criar alguns diferenciais. De um lado, o Brasil é o país que tem mais dentistas no mundo, por habitante e no total. De outro, a gente tem uma carência populacional enorme de odontologia, porque o governo não oferece e não vai oferecer pelos 50 anos um atendimento odontológico que consiga de fato suprir a demanda que existe na população. E por outro, cada vez mais as pessoas estão ligadas na autoestima, no bem-estar e na sua saúde, né? Sem dúvida. E isso faz com que essa dinâmica do mercado odontológico tenha sido muito intensa. E aí a gente enxergou uma oportunidade de criar um conceito onde a gente leva a última tecnologia, que até então não era presente, com câmera intraoral. O paciente consegue ver numa tela grande de televisão toda a realidade da sua boca, que é o que a gente trouxe para as dentes. O scanner 3D, que faz com que a gente consiga acelerar o processo e garantir a qualidade do que está sendo feito, porque a partir do momento que eu diagnostico essa pessoa, o paciente, com equipamento de tecnologia, eu minimizo o risco de ter algum erro e eu potencializo a qualidade da execução. Então a satisfação do cliente vai lá em cima, claro, e a gente consegue ter padrão em qualquer clínica que nós tivermos. A natureza, Thiago, de uma clínica, quer dizer, você começou, hoje já são, enfim, mais de 20, mas você começa com uma, né? Claro, sim, por óbvio. Como é que ela funciona? Como é que é a estrutura dela física, né? Legal. Então uma clínica dentes, ela já se destaca pela arquitetura e pela beleza da clínica. A gente acredita que o paciente tem que sentir
super bem tratado do momento que ele entra. Então não é uma clínica luxuosa, mas é uma clínica extremamente confortável e que faz a pessoa se sentir acolhida. Então a gente tem os consultórios, onde os dentistas fazem o atendimento tanto para a primeira avaliação, que é feita essa avaliação completa da saúde bucal, até os tratamentos mais complexos, as cirurgias. Essa clínica, ela é equipada com, como eu comentei, com a câmera dentes, a câmera intraoral, com scanner 3D, com raio-x panorâmico, com todos os equipamentos, para que naquele local, qualquer necessidade odontológica seja resolvida. Possa ser atendido. Então a gente atende desde uma criança até uma pessoa mais idosa, passando por todas as idades e em todas as especialidades da odontologia. E o grande diferencial dessas clínicas que a gente foi desenvolvendo é a acessibilidade, né? Acessibilidade, principalmente a viabilidade financeira. O que a gente percebeu, Calainho? Que o brasileiro quer fazer o tratamento, ele quer cuidar da sua autoestima, ele quer fazer uma transformação no seu sorriso, mas é muito caro para a maioria das pessoas. E de fato é, né, Thiago? Quer dizer, talvez antes da sua chegada, realmente sim. Faz parte aqui, mas eu não queria que você entrasse agora nesse tema ainda não, porque eu quero te perguntar uma coisa anterior. Claro. Né? Você criou um conceito que me pareceu muito interessante, que são as franquias 5.0. Né? E isso, obviamente, possibilitou essa expansão, eu diria até tsunâmica, né? Vocês são de 2018, perdão, sim. 2018. Eu queria que você contasse como é que é isso que você batizou de franquia 5.0. Aí daqui a pouco a gente entra aí nos produtos, etc. Mas fala um pouquinho, comenta um pouquinho sobre esse conceito da franquia 5.0. Quando estudamos o mercado, né, e desenvolvemos o modelo da Dentes, a gente tem do outro lado o empreendedor, a pessoa que quer montar um negócio. E muita gente pensa que para você estar no negócio de odontologia você precisa ser dentista. No nosso caso, isso não existe. A gente tem hoje, a maioria dos nossos franqueados não são dentistas, apesar de termos dentistas e serem muito bem sucedidos também. Deixa eu fazer uma observação. Eu sou um dos acionistas de teatros e nem por isso eu sou ator, né? Perfeito. E na odontologia, muita gente pensa, não, esse negócio é muito complicado. É, curioso. E é exatamente por isso que ele é uma grande oportunidade, porque a gente teve o desenho de um modelo profissional, porque o dentista sai da faculdade, Calainho, e ele não tem na faculdade um curso de gestão, de liderança, de vendas, de marketing. Então o mercado em si hoje, ele tem uma carência muito grande de dispositivos e sistemas que façam com que a empresa, a clínica odontológica, se torne uma empresa bem sucedida e bem gerida profissionalmente. Então nós desenvolvemos esse modelo de franquia 5.0, que é o quê? A gente tem uma clínica muito bem controlada, com sistema de gestão, processos, métodos de vendas, de marketing. Então a gente faz um trabalho 360 graus em gestão para que aquela clínica seja um sucesso de vendas e um sucesso de atendimento ao paciente. E do outro lado, para o empreendedor, que ele consiga ter toda a estrutura que ele precisa para tocar esse negócio, mesmo não sendo da odontologia. Então, por exemplo, a gente faz a implantação completa da clínica para o empreendedor. As nossas 24 unidades hoje, todas foram implantadas por nós. Vocês implementam a partir da matriz, a partir da alma da companhia, que obviamente é liderado por você e pelo teu time. Exatamente. O franqueado pode até escolher fazer a clínica por ele mesmo. Claro. Mas a gente consegue economizar muito tempo. Então hoje, entre 60 a 90 dias, a gente deixa uma clínica pronta. Com 60 a 90 dias? Sim, e uma clínica assim, completa, com mais alto padrão de equipamentos e qualidade, com um custo 30% menor do que ele teria no mercado. Porque a gente tem uma rede de fornecedores, tanto de equipamento quanto de obra, e aí a dor de cabeça toda de você começar uma franquia, que aliás isso é algo que muita gente não sabe, começar um novo negócio já é difícil. Mesmo com a franquia sendo um negócio que já existe, tem muitos desafios, lidar com obra, lidar com busca de ponto, lidar com compras de equipamento, prazos. Sem dúvida. E tudo isso trabalhando com capital restrito, porque o franqueado, sempre que ele começa o negócio, ele está ali querendo otimizar o investimento que ele vai fazer. Então não fazia sentido para nós deixar o franqueado sozinho nessa. A gente desenvolveu esse modelo onde a gente monta a franquia para ele e economiza para ele 30% ou mais do que ele investiria fazendo num tempo curto. E aí ele foca o tempo dele, em vez de se preocupar na obra e na implantação, em ser treinado, em ser qualificado para gerir o seu negócio uma vez. Enquanto empresário, inclusive. Exatamente. Sendo ou não dentista, né? Perfeito, para ele poder tocar esse negócio e fazer ele ter sucesso. E aí, outra parte muito importante do modelo 5.0 é o acompanhamento que nós fazemos na franqueadora. Além da gente ter o nosso método, o método Dentes de trabalho, que tem processos gerenciais, administrativos, um sistema super moderno, que faz com que a clínica seja totalmente digital e tem uma força de vendas e marketing muito importante, a gente faz um acompanhamento. Nós formamos um time de especialistas em marketing, em vendas, em processos, para ajudar o franqueado a se preocupar no que mais importa e a guiá-lo para que ele consiga ter sucesso na sua unidade desde o primeiro dia da abertura. Ô, Thiago, é um modelo, independente do segmento, né, que o teu segmento é odontologia, mas é de fato uma forma, né, de franquear, uma forma de gerir, né, uma estrutura de franquia muito contemporânea e muito inovadora, né, esse modelo 5.0 que você criou, né? Sim.
Quando a gente estava pesquisando o mercado, foi uma das coisas que eu notei. Eu conversei com mais de 250 franqueados de outras clínicas odontológicas e outros segmentos, lavanderia, restaurante, enfim. E o grande Olha gap... a pesquisa aí, né? Olha o estudo aí. E o grande gap que eu percebi e que eles relatavam era: se eu tivesse mais suporte, se eu tivesse mais apoio, se eu tivesse um apoio de marketing, eu teria mais sucesso. E aí a gente percebeu que, para começar um negócio diferente, a gente precisava empoderar esse empreendedor, formar para ele tudo que tem de melhor no mercado, para que ele faça aquilo que é exigido dele, o foco dele na operação para fazer dar certo, e ele não se preocupe com o restante. Então o nosso papel hoje é esse, é abastecer esse franqueado de conteúdo, de ajuda, de apoio profissional, para ele pilotar. Eu gosto de comparar a nossa franquia com um carro de corrida de Fórmula 1. Então nós já desenvolvemos o carro, que é a franquia, temos uma equipe profissional para fazer com que ele trocar consiga... os pneus, abastecer, Exatamente. identificar os melhores pontos enfim, potencializar os melhores pontos do carro. Exatamente. E ele é o piloto que vai ter, então, essa qualificação para dirigir esse carro e ganhar a corrida. Vocês desenvolveram alguns produtos como o Dentist Aligner, né? Quer dizer, vocês têm essa coisa dos produtos que tem a ver, você rapidamente comentou aqui, com a experiência, né? Com a experiência do cliente. A gente sabe, aliás, a gente sempre comenta aqui no nosso Liderança e Inovação, no Grupo Jovem Pan, na Jovem Pan News, enfim, na Jovem Pan no YouTube, etc. A gente sabe que a experiência do cliente hoje é uma das máximas de qualquer companhia, né? Seja no segmento de banco, seja no segmento de saúde, que é o teu caso, não importa, experiência é fundamental. Qual é o grande barato, qual é o grande diferencial de um cliente que tem uma experiência Dentist? Legal. O cuidado com o cliente, o treinamento que a gente dá para as nossas equipes é a cultura. A cultura numa empresa é tudo, né, Calainho? Claro. Se você constrói uma cultura onde as pessoas se sentem valorizadas e elas sentem que pertencem à empresa e sabem quais são os valores, elas transmitem isso para os clientes. Então, o treinamento e a cultura que a gente tem são, acho que, a primeira coisa para a gente dar um atendimento de qualidade. Porque quem faz o nosso negócio todos os dias são as pessoas. Sem dúvida. Os nossos funcionários, os nossos dentistas. Isso é a primeira coisa. A segunda é inserir tecnologia no processo, para que o cliente ele tenha velocidade e ele consiga ver o tratamento dele, ver os desafios que ele tem. Então, a câmera... E até dá mais segurança, inclusive, ao indivíduo, né? E saúde é segurança e confiança. É você sentir que você teve um diagnóstico correto e de que você pode se tratar ali, porque aquele tratamento vai ser executado de acordo com o planejado. Então, a experiência está em primeiro lugar no nosso objetivo como empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta, você rapidamente comentou aí a respeito de marketing, né? Quer dizer, vocês são uma companhia muito jovem, daqui a pouco a gente vai falar de expansão, tudo que você está planejando, e essencialmente hoje você está em São Paulo, já em algumas outras, enfim, alguns outros estados. Mas do ponto de vista de marketing, né? O que você tem feito, quais têm sido, né, as jornadas da Dentist do ponto de vista de marketing? Por exemplo, existem coisas agora que estão muito, né? Estão muito aí em evidência, como os influenciadores. Me conta quais têm sido aí as estratégias Dentist do ponto de vista de marketing. O marketing odontológico, ele enfrenta um desafio que a gente não pode fazer marketing com preço, a gente não pode fazer marketing direto ao consumidor, existem algumas restrições. Então, o que a gente tem feito, você falou de influenciadores, é exatamente isso. Trabalhar com micro-influenciadores que têm uma influência grande nas regiões onde nós estamos e que as pessoas sabem que aquele influenciador ele consome o nosso produto, o nosso serviço. Então, a gente tem trazido influenciadores para serem clientes da Dentist e compartilharem com os seus seguidores o que eles estão vendo e vivendo no tratamento. Esse, então, tem sido o grande foco de vocês no sentido de tem sido o grande expandir foco. A marca. Inclusive, né? Você falou do Dentist Aligner, que é o nosso alinhador invisível, que a gente desenvolveu justamente para ser uma tecnologia mais acessível, porque até então o alinhador invisível tem sido muito caro para as pessoas e pouco conhecido. Mas é um aparelho que é mais rápido, mais eficiente, muito mais higiênico. Você pode tirar ele para ir numa festa, colocar ele de novo para dormir, enfim. A gente desenvolveu o Dentist Aligner de forma mais acessível e trouxe alguns influenciadores para usarem esse produto e divulgarem. Isso aí foi fundamental para a gente ter um crescimento... Isso fez uma diferença gigante, imagina. Enorme. A gente cresceu o produto Dentist Aligner em um ano, a gente tem ele há mais ou menos um ano, difundiu muito grande entre os nossos clientes. Hoje, 60% dos clientes que compram um aparelho, eles migram para o Dentist Aligner justamente por causa disso. Você mencionava, aí voltando aqui o que você ia mencionando, só pedir para ordenar aqui no final do dia aí a sequência do que eu preparei aqui enquanto, né, bate-papo, conversa, etc. Mas em algum momento você mencionou a questão da democracia, a questão de, na verdade, não democracia, democratizar o acesso, né? Porque no final do dia a odontologia, num certo sentido,
em custa, né? Quer dizer, há que se ter aí um investimento importante. E vocês desenvolveram toda uma jornada, tem cartão, etc. Isso. Enfim, toda uma dinâmica para justamente permitir, né? Permitir que o indivíduo possa mergulhar nessa jornada dentro com esse nível de profissionalismo, eficiência, experiência, etc. Como é que é isso? Como é que funciona esse modelo dentro de democratizar o acesso? A primeira coisa que a gente teve que fazer foi reduzir preço, reduzir o custo para que a gente conseguisse levar um preço que fosse justo para o cliente. E isso passa por uma grande negociação com fornecedores e um trabalho de realmente mapear toda a cadeia de valor e tentar ao máximo reduzir esse custo. E a segunda coisa é parcelar, é financiar, é fazer caber no bolso, no mês a mês do nosso cliente. E aí nós fomos, então, pioneiros em desenvolver formas de financiamento. Já existiam algumas no mercado, mas ainda muito limitadas. E aí a gente desenvolveu o nosso cartão Dentes, que oferece crédito com aprovação na hora e a pessoa pode parcelar em até 24 vezes o seu tratamento. Hoje vocês têm um cartão Dentes, temos o cartão Dentes e temos também outros 12 produtos de financiamento. Então nós temos hoje o que a gente chama da maior oferta de crédito do mercado. Então eu brinco assim, se a pessoa quer fazer um tratamento odontológico de qualidade, mas que caiba no bolso, ela pode ir numa Dentes, porque ela vai encontrar ter uma forma. a maior opção de financiamentos. Então hoje a gente aprova mais de 70% dos clientes, inclusive alguns clientes negativados. Às vezes a pessoa deixou de pagar uma conta de luz, às vezes a pessoa tem uma fatura de cartão em aberto e ela está com o nome negativado. Mas a nossa análise de crédito, ela avançou muito e a gente consegue atrelar o tratamento a essa análise, aprovar o crédito e fazer com que a pessoa faça o seu tratamento. Olha o lado social, Thiago. Olha o lado social aí que você mencionava. E isso a gente tem escutado depoimentos dos clientes nesse sentido. Dizer, olha, eu nunca consegui viabilizar um tratamento e agora com esse crédito que está sendo me dado eu estou conseguindo. Tiago, estamos chegando aqui ao fim, aquilo que eu te comentei no início da nossa conversa, enfim, a gente não tinha começado ainda o programa, mas o espírito aqui é a gente ser exatamente o que a gente está sendo aqui, inspirador, ao mesmo tempo provocador, enfim, a ideia é essa aqui. E no finalzinho aqui ao final do nosso Liderança e Inovação, tem sempre 3 perguntas que eu gosto muito de fazer. Eu costumo brincar que eu estou fazendo um livro a respeito disso, depois eu vou editar daqui uns 2, 3 anos com essas respostas. São perguntas breves com respostas breves, que para nós são muito importantes, para a nossa audiência são muito importantes, para mim são muito importantes. A primeira delas, Thiago, para você, o que é ser um líder em 2022? Excelente pergunta, Calainho. Acho que ser um líder em 2022 é ter a capacidade de permitir com que as pessoas elas desenvolvam o seu melhor potencial, que elas sejam a sua melhor versão. E ter coragem para ser um exemplo, fazer o certo e engajar as pessoas no propósito da empresa, no propósito da equipe ali. Para você, Thiago, inovar significa o quê? Simplificar e melhorar a vida das pessoas. Seja do cliente ou seja dentro da empresa. Sem dúvida. Tendo mais produtividade, mais qualidade no trabalho que é feito. Por fim, Thiago, para você, pensando a longo prazo, qual é, assim, o grande objetivo que fervilha na sua mente? Levar o melhor tratamento odontológico para todos os brasileiros em todos os cantos do Brasil e formar uma rede de franqueados, de empreendedores milionários que ajudam a transformar vidas, mas também transformam as suas próprias. Tiago, eu queria te dizer o seguinte, aqui, como eu já mencionei algumas vezes, o propósito, sobretudo, é inspirar. Não tenha dúvida, essa conversa inspirou a muitos de vocês, eu tenho certeza. Grande conversa, muito obrigado, Tiago. Obrigado, Luiz. Realização Jovem Pan News.